Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingo cinza, nesse domingo de eliminação na Copa do Brasil, nesse domingo onde a gente observa, no horizonte agora o Campeonato Brasileiro, mas com muitas dificuldades porque não pontuamos nas últimas partidas, e um domingo que a gente vai comentar sobre o jogo, um domingo de ressaca após eliminação. Não é fácil falar sobre essa partida, muita gente procurando culpados, e a gente vai também falar toda essa questão. E você já é convidado aqui para deixar sua opinião ali nos comentários. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu queria trazer uma oportunidade para você que quer sacar o seu FGTS em menos de 24 horas. A Mais Ágil agiliza para você toda essa questão. O número da Mais Ágil está aqui, ou corre lá na descrição desse vídeo, que temos ali as condições ideais através do link para você que quer fazer sua obra, para você que quer trocar seu carro, enfim. E rapaziada, antes do Lineker começar aqui com as notícias pra vocês, falando aí um pouco sobre o jogo de ontem, tentando entender o que deu errado, queria lembrar a galera que daqui a pouco tem aí outra semifinal de Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, jogo aí que vai definir o adversário do Galo, e a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá com uma super promoção pra quem ainda não é cadastrado por lá. Eles estão dando 100% de bônus no seu primeiro depósito, e além disso, na próxima partida do Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro, a 1xBet vai dar um ingresso e uma camisa oficial para 5 vascaínos que se cadastrarem usando o link aqui do nosso canal. Então quem quiser participar, vai lá no primeiro comentário fixado, faça o cadastro, usa o nosso cupom promocional para tirar proveito dessa parceria. Combinado? Agora fica com o Lineker aí com as notícias aí do nosso Vascão. Valeu! É isso, torcedor vascaíno. Domingo cinza, um domingo desanimador, um domingo não muito legal para nós, torcedores vascaínos, que diante de um cenário ontem na Copa do Brasil, fomos eliminados para o Atlético Mineiro por um empate de 1-1, e a gente vai comentar bastante sobre esse empate, vamos fazer o diagnóstico de todos os problemas no qual fomos eliminados na Copa do Brasil, e existem vários, desde o físico até a janela de transferências, até mesmo de escolhas individuais. Vamos falar bastante sobre isso porque é muito importante. Bom, mas resumindo o jogo, o Vasco muito aplicado no primeiro tempo, jogou muito bem, na minha opinião controlou a maioria das ações, criou oportunidades de gol, saiu com 1-0 justo no placar, foi para o vestiário, volta para o segundo tempo, a gente observando um segundo tempo que o Atlético retoma um pouco mais o jogo, controla um pouco mais o jogo, e aí eu olho a parte física dos jogadores, você vê que os atletas estão sentindo muito a parte física em alguns momentos da partida, principalmente a partir dos 30 minutos do segundo tempo. O Atlético começou a dominar o jogo, começou a tocar a bola, começou a controlar, e aí faz o gol de empate com o Hulk, o Hulk recebe entre linhas, primeira linha postada, dos 4 zagueiros, 2 laterais e os 2 zagueiros postados, e a segunda linha que estava um pouco quebrada, mas o Sforza estava ali, o Ryan também tentando fazer a recomposição pelo lado esquerdo, o Hulk recebe entre essas duas linhas e marca um gol de média distância, um arremate de média distância, algo que já vem sendo problema há muito tempo. O Vasco leva muitos gols assim, de chute e arremates de média distância. Na época que o Vasco tinha esse problema crônico que tentou ser resolvido, a gente falava muito desse espaço entre linhas, mas ali foi um momento de desatenção, na minha opinião, foi um momento de disperso, jogadores dispersos, o Hulk recebe, finaliza e faz o gol, o Léo Jardim também a 2 passos da linha do gol ali, para mim estava um pouquinho adiantado, não estou colocando culpados aqui, não estou falando que o Léo é culpado, ou o Léo Jardim é culpado, ou o Sforza é culpado que estava envolvido na jogada. Mas a gente precisa também pontuar que temos sim momentos que a gente precisa buscar alguém para aquela marcação entre linhas, na entrada da área e também nessa situação de um arremate de média distância. E a gente observando o Léo nessa jogada, pode ser que seja a culpa do Léo. Eu queria até saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Mas, cara, se a gente observar, quantas vezes o Léo já falhou? Quantas vezes o Léo já falhou? Acho que o Léo já falhou bastante, E aí eu vou dar um exemplo para você. Tá? Um exemplo bem chulo e tosco. Você tem um carro. Esse carro quebra com você uma vez. Você vai lá e arruma. Aí ele quebra a segunda. Você vai lá e arruma de novo. Aí ele quebra a terceira.
Você vai lá e arruma de novo. Aí ele quebra a quarta. O problema não é o carro mais. É você que mantém esse carro em atividade com você. Porque a gente já sabe que a qualquer momento o Léo ia ficar disperso ou o Léo ia falhar, até porque o Hulk ele proporciona essa falha mais otimizada. É um jogador muito chato de se marcar. A gente sabe que o Hulk é muito complicado de se marcar, é um jogador de alto nível fisicamente falando também. E o Léo não conseguiu fazer o que ele estava fazendo muito bem durante a partida, né? Que era esse combate direto. O Hulk dominou, um lance muito rápido, girou e fez o gol, no qual eliminou o Vasco na Copa do Brasil, eliminou também quase 30 milhões de reais aí de arrecadação por conta da premiação e possivelmente um título, né? Então, observando essa questão do Léo em si, a gente também não pode também falar que tinha que estar o Lincoln. Não dá para colocar, rapaziada, infelizmente. Num jogo de semifinal para marcar o Hulk, um garoto da base, é demais para um garoto ainda. Ainda é demais para um garoto. Ainda é muita coisa envolvida para um jovem. Infelizmente, eu queria que o Lincoln tivesse preparado, fisicamente preparado, psicologicamente preparado para encarar aquilo ali. Mas você está falando que o Léo é mais preparado? Não. Aí vem o erro também, né? A gente está falando do erro do Léo na marcação, ou possivelmente do Sforza. E aí vem o erro posterior àquele exemplo que eu dei para vocês há algum tempo atrás. Quantas vezes o Léo já falhou? Inúmeras vezes. E a diretoria do Vasco, dentro de uma janela de transferências, foi lá e buscou inúmeros jogadores. Investiu quase 20 milhões de reais que não entraram em campo ontem com o Maxime Domingues e o Jean Davi. Mas o Rossi, que é dispensável, entrou. A gente vai falar sobre isso. Mas observando um cenário de uma janela insuficiente, o Vasco foi eliminado, né, pelo lado esquerdo da defesa. Lá na Arena MRV e também aqui em São Januário. 2 eliminações, na verdade, eu falo isso, porque a partir do momento que você praticamente envolve o Campeonato Brasileiro dentro de um cenário de Copa do Brasil, você quase se elimina de uma possibilidade de Libertadores no Campeonato Brasileiro, olhando para a Copa do Brasil, e é eliminado na Copa do Brasil. Então eu me sinto eliminado 2 vezes, porque hoje era para o Vasco estar olhando para o Campeonato Brasileiro agora na parte de cima, mas vai ter que buscar isso agora, no decorrer dos próximos jogos. E aí a gente observando uma janela de transferências insuficiente, o problema do lado esquerdo da defesa, o problema que a gente já sabe que ia acontecer, que vai acontecer de novo, que a gente vai ter que engolir isso até o final do ano, que a gente vai ter que buscar ali forças para suportar esse problema crônico gerado por uma janela de transferências insuficiente, uma janela de transferências que não deu certo, uma janela de transferências mal administrada. E a partir do momento que você tem dificuldade de buscar um zagueiro pela esquerda e trás, Maxime Domingues e Jean Davi, nada contra esses jogadores, tá? Eu estou falando a respeito do critério dos problemas que existem no atual elenco. E você gasta quase 20 milhões, por volta de 20 milhões de reais nesses 2 jogadores, você não encontrar um zagueiro, a sua janela foi uma janela insuficiente. Gerou-se, né, a palavra incompetência, porque não temos uma reposição para o pior que nós temos no elenco, que é um espaço onde o Vasco sofre o ano inteiro. Bom, aí a gente observa, né, dentro de uma questão, de um panorama e também de uma perspectiva de uma janela insuficiente, a janela nos eliminou. Por quê? Se tem um zagueiro experiente, se tem um zagueiro forte fisicamente ou preparado psicologicamente e tecnicamente ali, nós teríamos não só uma disputa saudável pela posição, impulsionando os atletas, porque quando você tem ali uma concorrência, você corre um pouco mais, se aplica um pouco mais, treina um pouco mais para ser titular. A briga pela titularidade é algo significativa dentro de um elenco de futebol, mas não temos. Então, culpados dentro dessa eliminação, muita gente vai culpar o Léo, muita gente vai culpar a janela de transferências, mas também eu encontro um terceiro culpado, né? Eu acho que esse mix de culpados, eles vão aparecer. Muita gente fala também do Rafael Paiva, né? Vou falar sobre esse terceiro culpado, porque também tem outros. Só que dentro desse trabalho do Paiva, onde você não tem uma janela suficiente, e o Paiva não fala abertamente sobre isso, eu acho que seria interessante ele falar, porque protege, blinda ele, né, de alguma situação que caia nas costas dele. O Paiva, ele também tem alguns critérios questionáveis, né? Eu acho que algumas escolhas do Rafael Paiva são muito estranhas e eu não consigo compreender e entender o porquê essas escolhas acontecem. Segundo tempo, o Vasco precisando buscar o resultado, a equipe do Vasco dentro de campo não responde fisicamente. E aí eu falo para você, há quanto tempo
estão tentando preparar Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Até hoje eles não estão preparados. Já tivemos data FIFA, o Felipe Coutinho já ficou jogos sem jogar, o Payet nem se fala. E fisicamente, hoje o Vasco é um desastre. O segundo tempo mostra isso claramente. Aí a gente vê, peraí, por que não poupou então contra o São Paulo? Porque falta planejamento, meus amigos. Se alguém tivesse o cuidado, e isso vai para os profissionais que fazem a preparação física, porque todos os aspectos têm que ser avaliados. Se eles vão lá na previsão do tempo, opa, vai chover no Rio no sábado, campo pesado, ô Paiva, não coloca titular contra o São Paulo, porque diante da minha análise técnica e também da minha análise dentro daquilo que eu domino, porque eu sou o cara da parte física, o campo vai estar pesado, os jogadores vão viajar, vão jogar e vão para lá e vão sentir a parte física. Mas parece que essas coisas não acontecem no Vasco e é impressionante a gente observando isso. Porque qualquer idiota ia saber, qualquer imbecil ia saber que um campo pesado desgasta muito mais os jogadores do que propriamente um campo seco. A grama estava pesada, estava hostil. Então, se você tem um gramado pesado, o seu jogo anterior você tem que poupar os seus jogadores. Não poupou, perdeu por 3-0 para o São Paulo, né, que para mim é a segunda eliminação, né, que eu falei anteriormente. Porque quando você perde tão feio assim no Campeonato Brasileiro, começa a olhar a parte de cima se distanciando, você é praticamente eliminado de um sonho de percorrer ali pela Libertadores da América, caso não consiga pela Copa do Brasil, e não conseguiu na Copa do Brasil. E aqui aquele baque, né? 3-0, se fosse o time reserva, eu acho que psicologicamente não só os jogadores, os torcedores estariam também mais tranquilos, mas o torcedor quebrou a barreira, né? Confiou, acreditou, fez uma festa, um impulsionamento dentro de campo maravilhoso, como sempre. Mas são coisas que acontecem dentro do Vasco que é impressionante quem não para analisar. Parece que ninguém analisa. Parece que ninguém computa, ninguém estuda. Pô, peraí, gente, pelo amor de Deus, vocês só fazem isso. Não é possível que vocês tenham 3, 4 empregos, pô. Vocês estão ali só para avaliar a parte física do jogador, a parte climática, o tipo de gramado, qual é o melhor para a parte física, como você vai ter que treinar essa semana porque vai chover, como que você vai ter que treinar porque o tempo vai estar hostil daqui a uma semana. Hoje tem previsão do tempo que você olha 30 dias depois. Que você olha, sabe o que vai acontecer no início do mês de novembro. Então, cara, é uma falta de profissionalismo que incomoda demais. É uma falta de cuidado que incomoda demais. A gente se doa demais, o torcedor se doa demais. A torcida do Vasco está há 2 semanas trabalhando para essa grande festa em São Januário para tentar buscar a classificação pelas arquibancadas, porque dentro de campo a torcida sabe que é insuficiente. A torcida sabe que Pedrinho e Marcelo Santana fizeram uma janela de transferências insuficiente, apesar de ter Coutinho, entre outros jogadores. Não contrataram um zagueiro pela esquerda, algo simples de se prever. A torcida do Vasco sabe que a preparação física do Vasco é um lixo, é insuficiente. Ela não comporta uma equipe com intensidade alta dos 90 minutos. A torcida do Vasco sabe que o Rafael Paiva não tem critério em algumas escolhas. Colocou o Rossi, que está de saída, dispensável, que não ia nem para as listas de relacionados há uns jogos atrás. Mas não colocou o Jean Davi e o Maxime Domingues, que custaram quase 20 milhões aos cofres do Vasco e com certeza foram analisados pela comissão técnica para serem contratados. E a partir do momento que você fala que você perde o David, perde o Adson, traz o Jean Davi e o Maxime Domingues para jogar ali nessas posições, a gente observou exatamente isso quando esses jogadores entram, e você coloca o Rossi, que é dispensável, que vai embora, que o contrato está acabando, você simplesmente não tem critério. E a janela não teve critério. Parece que está tudo desconectado no Vasco. Parece que a comissão técnica não dá opinião dentro de um cenário de contratações e a condição física não conversa com esse cenário. Enfim, tá tudo desconectado, cara. Então a nossa eliminação esse é o ponto. Muita gente vai falar Léo, Paiva, janela, preparação física. Junto isso tudo. Esse é o ponto que nos eliminou da Copa do Brasil. Esse é o ponto que fez com que o Vasco fosse eliminado. Um mix de problemas, um mix de incompetência, um mix de falta de cuidado, um mix de, muitas das vezes, falta de profissionalismo. E eu não tenho medo de falar isso porque, é claro, o diagnóstico é claro, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Ah, mas eu acho que o Pedrinho não foi culpado. Foi a janela insuficiente. O Vasco tomou 3 gols pelo lado esquerdo da defesa, algo que a gente já sabia que ia acontecer a qualquer momento. Ah, mas o Paiva não errou. Errou. Tem que conversar com o pessoal da parte física, ver a previsão do tempo, como vai ser o gramado, escalar certo jogadores em momentos que tem que ser poupados e outros que não.
poupou contra o Juventude às vésperas de uma data FIFA. E às vésperas de uma semifinal não poupou. Falta critério. E aí a gente vem para esse domingo cinza, né, de eliminação. Um domingo complicado para o torcedor, complicado para mim, complicado para você. E a gente agora olhar para o Campeonato Brasileiro. Não acabou a temporada. Mas vamos olhar para o Campeonato Brasileiro porque a gente precisa buscar coisas maiores. E o momento é agora, porque o Vasco tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo desses 4 jogos, 3 em casa. E eu falo em casa, entre aspas. E a gente tem também a partida contra o Botafogo. Então vamos lá. O Vasco, no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 19 horas, enfrenta o Cuiabá em São Januário, né? E depois, no dia 28, na segunda, às 21 horas, enfrenta o Bahia em São Januário também. Podendo ser em outro estádio, podendo ser no Maracanã, poderia ser no Maracanã, mas provavelmente em São Januário. E continua no Rio, com o Botafogo, tá? Muito provavelmente no Engenhão, ainda não está definido. Vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e depois volta para enfrentar o Inter em São Januário. Então, uma sequência aí de 5 jogos, 4 no Rio de Janeiro. É o momento de buscar. É o momento de buscar essa classificação para a Libertadores. Esse é o momento. Se a gente não aproveitar esse momento desses 5 jogos do Vasco, sendo 4 no Rio, não for de forma positiva, nós não vamos conseguir. Esse é o tiro definidor do Campeonato Brasileiro. É agora ou nunca. A gente pode considerar esse tiro curto de 5 jogos o que vai definir o nosso futuro na competição. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Eu sei que é um domingo muito complicado, um domingo chato, um domingo desanimador, e a gente vai ter que dar a volta por cima. Espero que nesses próximos 5 jogos o Vasco consiga pelo menos fazer o dever de casa para a gente olhar na parte de cima da tabela e quem sabe buscar essa classificação de forma heróica, né? Porque a gente perdeu muitos pontos aí dentro da competição nos últimos jogos. Mas vai lá nos comentários deixar a sua opinião, se você discordou de mim em alguns aspectos, vai lá. É sempre normal a gente estar debatendo esses assuntos, você pode ter um ponto de vista diferente do meu e vice-versa. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.